onde o... Fronteira russa. Termina. O russo. Fronteira Dentro. não termina em lugar nenhum. Bem, Putin já está rejeitando esse plano também. Não é só a Ucrânia e a Europa. E a parte mais engraçada de tudo isso é que o próprio propagandista da Rússia, Kirill Dmitrov, escreveu: tudo isso basicamente dá à Rússia tudo o que ela quer. Putin agora usa isso como tática de negociação para exigir mais concessões e prolongar a guerra. Isso nos mostra qual é o verdadeiro objetivo, pelo menos do lado russo. Todo o plano foi elaborado apenas para atrasar as sanções e prejudicar ativamente a defesa ucraniana. Os 300 bilhões de dólares em fundos russos congelados, o dinheiro que estava quase pronto para ir para a Ucrânia, agora está preso em um limbo. É exatamente isso que Putin queria. Agora, ele vê chance de pressionar ainda mais. E essa tem sido a tática de negociação russa desde o começo. É baseada em engano. Os russos seguirão pressionando enquanto permitirmos sua intimidação. Não sou eu quem diz isso. Foi o presidente Nixon quem afirmou décadas atrás. Ouça. Ele disse: entendemos que deveríamos colocar nosso sistema míssil antibalístico a 1.200 milhas de Moscou. Eu disse que isso não estava correto. Entendi que combinamos 1.500 milhas. Por que 1.500 milhas você quer que coloquemos em euros? Eu disse, não, pelo que entendi, são 1.500 milhas. Ele só deixou para lá. Ok, 1.500 está bom. Lembro que Henry Kissinger me passou um bilhete e disse, essa cúpula já valeu por essa troca. De qualquer forma, Brezhnev estava tentando, claro, passar a perna na gente. Mas graças à boa preparação de Kissinger e ao fato de eu ter sido bem informado sobre isso, conseguimos dizer não. Fomos firmes e ele aceitou os 1.500. Acho que o motivo deles fazerem isso era simplesmente me testar. Eles queriam ver o quão desesperado eu estava por um acordo. Provavelmente eles já tinham tentado isso com Kissinger antes. E ele disse, bem, não posso porque não posso sem consultar o presidente. Ele sempre foi muito bom em fazer isso. Não? Então eles tentaram comigo, basicamente, um apelo à instância máxima. E quando perceberam que eu mantinha exatamente a mesma posição, eles recuaram. Eles investigam todos os lugares possíveis. E como Lenin dizia, sonde com baionetas. Ele disse, se achar algo mole, siga. Se for aço, recue. Eles encontraram aço e recuaram. Ontem falei que o plano de paz de 28 pontos tinha alguns pontos positivos. Havia muitos problemas, mas ainda assim havia alguns pontos que eram bons para a Ucrânia. Agora os russos dizem que precisam discutir esses pontos. Segundo fonte do Kremlin e do Ministério das Relações Exteriores russo, Trump tem pressa para o acordo, mas Putin não. A fonte continua dizendo que o plano não está pronto, o que todos nós sabemos, não está pronto. Mas é por um motivo diferente. Os russos dizem que esse plano não está pronto. E acreditam nisso, porque eles ainda precisam discutir sobre as garantias de segurança da Ucrânia, o tamanho do exército ucraniano e a questão das sanções e dos 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados. Então, basicamente, tudo aquilo que poderia ser benéfico para a Ucrânia. Os russos estão dizendo, pelo menos anonimamente, que olha, eles não concordam com tudo isso. E isso nos mostra exatamente qual é a tática deles. Vamos supor que a Ucrânia concorde com tudo no plano de 28 pontos. Não estou dizendo que eles devam, só supondo que façam isso certo. Os russos vão apenas prolongar ainda mais isso e pedir ainda mais concessões. Putin já está dando a entender isso. No seu discurso público mais recente, o primeiro após a divulgação do plano de 28 pontos, foi isso que ele disse. Ouça só. Não é segredo que o plano de paz do presidente Trump para resolver a situação na Ucrânia foi discutido antes da nossa reunião no Alasca e durante essa discussão prévia, o lado americano nos pediu para fazer certas concessões para mostrar o que eles chamaram de flexibilidade. O principal objetivo da nossa reunião no Alasca. Durante as conversas em Anchorage, nós confirmamos que apesar de certas apesar dos problemas, complicações da nossa parte, nós concordamos com essas sugestões
e estamos prontos para mostrar a flexibilidade que nos foi solicitada. Informamos em detalhes todos os parceiros e amigos do Brasil e muitos outros países, e países da Organização do Tratado de Segurança Coletiva de Claro, todos nossos amigos e parceiros. Gostaria de enfatizar que cada eles apoiaram e defenderam aqueles. acordos. Como vemos, depois das nossas conversas no Alasca, houve uma certa pausa Tomada por nos Estados Unidos. Sabemos que isso se deveu à a real recusa do presidente Trump ao plano de acordo de paz. Isso, ou em plano nós recebemos isso através dos nossos canais de cooperação e acho que isso pode servir como base para a finalização. do acordo de paz. E além disso, ele ainda diz que não discutiu esse plano com seus conselheiros. Mas, de acordo com ele, isso poderia ser um bom ponto de partida para algo que seja a solução final. Ou seja, a Rússia não vai concordar, mas pode começar a usar isso. Você pode se surpreender, mas foi exatamente isso que Putin fez após a reunião no Alasca. No Alasca, Putin disse aos Estados Unidos que ele não se importa com tropas estrangeiras na Ucrânia. Ele afirmou estar disposto a se reunir com Zelensky e negociar um cessar-fogo. Mas assim que ele deixou o Alasca, ele voltou atrás em todas essas promessas. Porque, para Putin, o objetivo nunca foi trazer a paz, mas sim ganhar mais tempo para a economia russa. Ele quer adiar as sanções e adiar qualquer tipo de pressão que possa colapsar tudo isso que ele está usando para manter a guerra dele. Se você quiser mais provas disso, vamos ouvir a mídia russa e o que eles estão dizendo ao público russo. Porque estão sendo o mais claros possível. Outro sinal enviado por Vladimir Putin a Washington é que ele não pretende informa que Vladimir Putin afirmou que a liderança política da Ucrânia se tornou semelhante a um grupo criminoso organizado que tomou o poder desde março do ano passado. Essa narrativa não é novidade. Eu mencionei anteriormente que a Rússia não demonstrou até agora nenhum desejo de fazer concessões. E o Moskovsky Kamsovolic confirma que depois do Alasca haverá a cúpula Trump-Putin em agosto. De nossa parte, não houve boa vontade, só intensificação dos ataques. Putin, Kirill Dimitrov. Agora Putin afirma que não é o plano final. É aqui que quero abordar um dos argumentos que vejo algumas pessoas fazendo online, onde dizem que, se os ucranianos não estão felizes, e os russos não estão felizes. Talvez este seja um bom começo, pois toda negociação de paz exige concessões de ambos os lados, o que significa que ambos ficarão insatisfeitos com algo. Mas um grande problema que todo mundo está esquecendo é que esse plano, na verdade, está prejudicando ativamente a capacidade da Ucrânia de se defender de várias maneiras. Uma das maiores formas são os 300 bilhões de dólares em fundos russos congelados. Vou explicar o que quero dizer. Veja, nas últimas semanas, estávamos conversando sobre como a Europa estava se preparando para dar parte desse dinheiro dos fundos russos congelados para a Ucrânia, para que a Ucrânia pudesse usá-lo em sua defesa. Agora, só para dar um contexto, quando a Rússia iniciou essa invasão, ela tinha cerca de 300 bilhões de dólares em bancos ocidentais. Todo esse dinheiro foi congelado. 200 bilhões desse valor estão na Europa, sendo 80% deles em um banco específico na Bélgica. É por isso que a Bélgica era quem estava meio que segurando esse plano de dar esse dinheiro para a Ucrânia. E não porque a Bélgica seja pró-Rússia ou algo assim. Eles tinham ótimos argumentos. Diziam que, no futuro, se houver um acordo de paz, a Rússia pode querer recuperar seu dinheiro. Queremos garantir que não seremos os únicos responsáveis por isso. Era isso que a Bélgica estava dizendo, o que parece justo, certo?
Se todos quiserem devolver o dinheiro, a responsabilidade deve ser de todos, não só da Bélgica. Para resolver essas preocupações, a União Europeia elaborava esse plano. Eles dariam à Ucrânia empréstimos de valor semelhante ao dinheiro que Bélgica e outros países europeus possuíam. E então, esse empréstimo que a Ucrânia recebe seria garantido pelos fundos que estão na conta bancária. E a Rússia sempre pode recuperar os fundos na conta bancária no futuro. Mesmo que houvesse paz e reparações para a Ucrânia, todos sabemos que a Rússia nunca faria isso. Assim, a União Europeia não precisaria devolver o dinheiro à Rússia e estaria legalmente mais segura. Esse era o plano que estava sendo discutido e parecia um plano muito bom. E a discussão final estava prevista para dezembro, que está a apenas 2 semanas, ou agora, a 1 semana de distância. Acho que esse plano foi adiado por tempo indeterminado, mesmo sem a conclusão. Bilhões de dólares para a Ucrânia. E eles podem recuperar a maior parte do dinheiro que foi congelado. Agora, mesmo que o acordo de paz não seja aprovado, só o fato desse ponto estar lá já faz com que seja mais provável. Os países europeus vão hesitar em dar esse dinheiro à Ucrânia. No futuro, há risco de terem que devolver esse dinheiro legalmente para a Rússia. Isso significa que os contribuintes europeus terão que devolver esse valor. E por causa dessa preocupação, a Ucrânia vai ter dificuldade para conseguir os fundos de que precisa desesperadamente para continuar financiando sua defesa. E esse é um dos grandes problemas que esse plano causa. Isso não vai sumir, mesmo que esse plano esteja totalmente morto em 1 semana. Mas, além disso, esse plano também adia a pressão sobre a economia russa. 2 semanas atrás, o presidente Trump comentava sobre o projeto de lei em tramitação no Senado. Isso, supostamente, daria a ele a capacidade de impor tarifas de 500 Rússia e prejudicando ainda mais a conta de Putin. Essas sanções agora estão atrasadas, provavelmente por um bom tempo. Isso significa que esse plano está prejudicando a capacidade da Ucrânia de se defender e também dando mais fôlego para a Rússia continuar sua invasão. E, por sua vez, esse plano realmente não traz muito em termos do que a Rússia está cedendo em concessões. O repórter fez uma versão dessa pergunta a um alto funcionário dos Estados Unidos. % do território ucraniano e sacrificou mais de 1 milhão de homens para isso. Putin simplesmente não tem recursos nem mão de obra para tomar toda a Ucrânia. Por isso, Putin gasta tanto com propaganda. Porque ele quer que acreditem que seu exército pode tomar a Ucrânia, mas na verdade não pode. Mas se o mundo acreditar que ele pode, vão parar de apoiar a Ucrânia. E isso acaba ajudando os russos na linha de frente. Mas, infelizmente, parece que isso pode estar funcionando, pelo menos temporariamente. Os Estados Unidos tentam fazer Você quer dizer, Não gosta disso? não está claro. Ele estava meio que tecnicamente. Ele precisa gostar. Se não gostar, eles devem seguir lutando contra você. A primeira sugestão. Bem, Em algum momento ele vai ter que aceitar alguma coisa, sabe? Ele não aceitou. Você lembra, né? No Salão Oval não faz tanto tempo, eu disse, você não tem as cartas. Não se esqueça, eu herdei essa guerra. Eu nunca...
O melhor acordo teria sido se nunca tivesse começado. Esse teria sido um bom acordo. Isso também poderia ter sido feito se você tivesse o presidente certo, mas você não tinha o presidente certo. Agora, ontem, eu vi alguns comentários de pessoas dizendo: dane-se tudo isso, a Ucrânia vai continuar lutando sem os Estados Unidos. Essa não é a mentalidade ideal, principalmente nos Estados Unidos. A inteligência dos Estados Unidos da América tem papel fundamental em todas as ações da Ucrânia, especialmente os ataques às refinarias, usinas de energia, a você e aos portos que estamos vendo. E sem isso, esta guerra vai se tornar muito mais difícil para os soldados ucranianos e, claro, para os cidadãos ucranianos. Não deveríamos simplesmente esquecer os Estados Unidos e deixar que os Estados Unidos da América simplesmente saiam desta guerra. Em vez disso, e além disso, a maioria dos senadores apoia a Ucrânia. A maioria da Câmara dos Representantes apoia a Ucrânia. Então, se houver pressão suficiente no final das contas, a política interna é política externa ou política internacional. Então, se o governo perceber o que o público quer, eles vão apoiar a Ucrânia. Isso significa ajudar a Ucrânia. Não devemos desistir dos compartilhar vídeos como estes, ligar para seus representantes e simplesmente falar sobre isso nas suas redes sociais. Compartilhe uma mensagem para que seus conhecidos possam ler.